Olá, vamos fazer agora a nossa aula número 13. E hoje eu falei que eu ia trazer algumas dicas práticas. A gente já aprendeu sobre o propósito de Deus para o lar, sobre como a gente pode realmente transformar a nossa casa num lugar mais agradável. E hoje eu queria trazer algumas dicas práticas, algumas atitudes que você pode começar a fazer hoje. Claro, você adapta para a tua realidade, né? Como eu tenho filhos pequenos, eu acabo trazendo mais exemplos para isso. Mas você pode adaptar se você acabou de casar, ou se você namora com teus pais. Até mesmo se você mora sozinha, você pode praticar algumas coisas dessas convidando pessoas para dentro da tua casa, tá bom? Então, o Provérbios 24:3 termina falando sobre aquilo que é precioso e agradável. Os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E aí eu comecei a pensar, o que seria esse precioso e agradável? Dentro da cultura judaica, provavelmente eles estavam pensando em riquezas, literalmente, né? Tudo que era o conhecimento de Deus, aquela pessoa que conhecia Deus, que temia o Senhor, ela seria muito abençoada com as riquezas, realmente, riquezas materiais. Mas a gente aprendendo e estudando, a gente vê que Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer que você use o seu lar para exibir coisas caras, móveis, decoração. O que enche o lar realmente de coisas boas? E falando daquilo que eu vivo, daquilo que a gente viu Jesus fazendo, Jesus era um homem que realmente gostava de sentar à mesa, de conversar, de gastar tempo com as pessoas que ele amava. E eu vejo que a nossa casa também pode ser recheada desses momentos. E a primeira dica que eu queria te dar é: puxe conversa. Puxe conversa com aqueles que moram com você. A gente vai ler lá em Colossenses 4:6, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. As conversas dentro da tua casa, quando você tem ou não convidados, elas sempre têm que ter algo edificante. Cuidado para não ser aquela que quando fala é só para reclamar de alguma coisa, para falar mal de alguém, para fazer uma fofoca, para criticar o marido ou o filho. Olha o que está escrito lá em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando você puxar assuntos, puxe assuntos, né? Quando vai puxar uma conversa, puxe sobre assuntos agradáveis. Isso vai despertar o melhor das pessoas, daqueles que já moram com você e daqueles que forem te visitar. Eu gosto muito, por exemplo, na hora do almoço, eu sempre conto alguma história minha da infância para as crianças. Elas se divertem pensando que um dia eu fui criança, eu conto histórias do Michel, né, e do meu marido, e aí eles ficam dando risada. Mamãe, conta mais, e o que o tio Clau fazia, e o que a tia Bi fazia, e aí eles vão se divertindo. Isso aproxima, isso vai fortalecendo o teu vínculo com os teus filhos. A gente faz muito também o pote da gratidão. Então, uma vez por semana, a Nininha aí você já sai também dando funções para cada um, que isso já deixa o ambiente mais legal. A Nininha distribui os papéis, o Ben distribui a caneta, e cada um tem que pôr um motivo ali para agradecer a Deus. A gente acaba descobrindo muitas coisas. Às vezes aquele teu marido que é mais quieto, né, que não fala muito, vai ser uma oportunidade de você saber algo que deixou ele feliz. Eu falar, puxa, o meu melhor da semana foi aquilo. E isso já vai desenvolver mais essa conversa que é tão importante, gente. Puxem perguntas. Esses dias a gente brincou de verdade ou mentira. Então eles tinham que me contar alguma coisa que aconteceu na escola e eu tinha que adivinhar se era verdade ou se era mentira. Usa a tua criatividade para isso. Estimule a conversa dentro da tua casa, porque aí eles vão gostar de ficar em casa, eles vão chamar os amigos para ficar em casa. O teu lar vai ser um ambiente agradável para eles. Olha o que a David Titus vai falar no seu livro Família à Mesa. É possível aprender uma boa habilidade de conversar, mas poucos a temos. Sim, algumas pessoas são naturalmente extrovertidas e tagarelas, mas isso não quer dizer que sabem incentivar os outros a conversar com elas. Conversar à mesa pode ser uma ótima maneira de penetrar mais fundo nos pensamentos, experiências e opiniões de outra pessoa, ou simplesmente falar dos acontecimentos do dia. Seja intencional em ajudar os seus filhos ou amigos a desenvolverem a habilidade de conversar. Lembre-se de que não é um momento de ensinar, mas sim de conversar. Tente alguns pontos de partida, não force, apenas
pense em assuntos que vão gerar interesse neles. Então, converse, aproveite para puxar papo, né? Você vai ver como é gostoso, como isso vai gerar um vínculo maior dentro da tua casa. E aí, como a palavra de Deus diz, todos os seus cômodos vão se encher daquilo que é precioso e agradável, porque a família está em sintonia. A segunda dica, gente, é mais elogios e menos reclamação. É muito fácil a gente, depois de um dia cansativo, de um dia puxado em que a gente está cansado, trabalhamos muito, cuidamos das coisas da casa, é muito fácil a gente chegar e começar a reclamar. Ah, mas o meu dia foi aquilo, mas isso foi aquilo, você nunca junta isso, você nunca limpa tal coisa, você sempre faz aquilo. Lembra o que a palavra de Deus diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. O tempo que a gente passa dentro de casa com aqueles que nós amamos é uma excelente oportunidade para você encorajar e motivar aqueles que você ama. Eu lembro de um exemplo que eu ouvi de uma criança que sofreu o dia inteiro na escola. Às vezes tem criança que é maldosa, que judiou do teu filho, ele ficou o dia inteiro ouvindo aquelas coisas ruins. Quando ele chega em casa, ele não quer ouvir mais coisas que ele errou. Ele pode chegar em casa e ver uma mesa bagunçada, ver a mãe trabalhando, ou ele pode chegar em casa e encontrar uma mesa colocada com a comidinha que ele gosta, uma mãe com um sorriso, que abraça, que pergunta como foi o dia. Esse, eu tenho certeza, vai ser um momento muito importante para que o teu filho entenda o quanto ele é importante, o quanto você o ama. Um elogio pode transformar o dia dele. Gente, não tô falando aquele elogio bajulador, né? Ai meu Deus, como você é lindo. Eu faço isso com os meus filhos, eu elogio mesmo. O Benício é meu lindo, meu príncipe, meu maravilhoso. Mas não é só isso. É você elogiar já para que ele aprenda, para você edificá-lo. É o que a palavra de Deus diz. O elogio não tem que ser apenas uma bajulação. Ele tem que servir para edificar o outro, uma palavra agradável. O Beni, em vez de eu chegar e falar assim: Benício, pelo amor de Deus, olha que bagunça que tá o seu quarto. Eu chego e falo assim: filho, você é tão organizado. Olha só, não dá pra gente arrumar o teu quarto? Aí ele já se acha: nossa, eu sou muito organizado, vou arrumar meu quarto. Ele já sai juntando tudo, me chama pra ver como ele arrumou o quarto. É só a maneira como você vai falar, vai mudar tudo dentro da tua casa. Isso acontece até na minha aula de balé. Presta atenção, como um elogio tem o poder de transformar não só a pessoa, que é o alvo do elogio, mas aqueles que estão à sua volta. No balé, por exemplo, estão todas as menininhas sentadas. Eu sempre faço isso e sempre acontece a mesma coisa. Eu olho para uma e falo assim: Marina, que postura bonita. Na hora, a turma inteira se arruma. Então, nossa, todas também estão com uma postura bonita. Você vai perceber isso. Às vezes você vai elogiar o teu filho por alguma coisa e a tua filha vai melhorar também, porque ela também vai querer receber esse carinho da mãe. Então, parabenize os seus filhos, com seu marido, elogie aqueles que você ama. A gente às vezes abre a boca para reclamar e a gente esquece de agradecer, de elogiar, de motivar aqueles que a gente ama. A terceira dica que eu queria deixar para você é: construa memoriais. Então, além de você puxar muita conversa, além de você elogiar mais do que reclamar, comece a construir memoriais dentro da tua casa. Tradições familiares, coisas que vão fazer o teu filho entender esse lugar de pertencimento. Esse daqui é o meu lugar, essa casa é minha casa, essa família é a minha família. Eu gosto numa passagem lá em Marcos 9:41, quando Jesus vai falar: eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Ele está falando assim: quem der nem que seja um copo de água para um dos meus pequeninos, vai receber a sua recompensa. Imagina, gente, é um gesto tão pequeno que às vezes a gente faz, mas que aquilo já transforma a vida do outro. Lá em casa a gente tem, por exemplo, o apagão. Lá na minha família, né? Desde que eu sou adolescente, quando dava meia-noite do meu aniversário, a gente fazia de conta que acabava a luz em casa e daqui a pouco chegava toda a família cantando parabéns com bolo. Aí a gente orava juntos, eles davam os presentes. O apagão virou uma marca, tanto que depois que a gente casou, a gente saiu de casa quando dá meia-noite. Todo mundo dá um jeito de se falar, porque é o apagão que vai acontecer. Claro que as datas comemorativas são uma ótima oportunidade para você construir um memorial,
mas não deixe só para essas datas. Eu gosto da história de uma pastora que compartilhou sobre a taça especial. Diz que ela tinha aprendido, não sei com qual amiga, ela começou a praticar aquilo em casa. Toda vez que os seus filhos, que o marido, que alguém da família se destacava em alguma coisa, tinha uma boa ação, foi bem na prova de matemática, ou mesmo perdendo lá no jogo, teve uma atitude legal. Quando ela chegava na hora do jantar, aquela taça especial estava na mesa dela, na frente dela. Então era aquele lugar onde ela tinha que sentar. Às vezes aquela taça especial marcou a vida de uma adolescente que estava desmotivada, estava triste, tinha se sentido tão ruim por ter perdido, por ter brigado com algumas amigas, mas quando ela chega na mesa e vê que a família lembrou dela, colocou uma taça especial para ela, não tem como aquela adolescente não ter o seu vínculo fortemente conectado com a sua família. Então invente, seja criativa, pesquise, pense no que os seus filhos gostam, no que seu marido gosta, no que seus pais gostam, como você pode criar um memorial que honre aqueles que você ama. Essas tradições mexem com a gente. Quando a gente já estiver morando em outra casa, eu tenho certeza que a sua filha, o seu filho vai lembrar aqueles momentos que teve com você. E aquilo vai passar para os filhos e vai passar para os outros filhos. Então, construa memoriais. E eu queria terminar lendo com vocês o Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do teu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Por que será que o rei Davi falou que os nossos filhos seriam como brotos de oliveira ao redor da nossa mesa? E é muito interessante. As oliveiras, elas podem permanecer fortes por séculos. Nenhuma tempestade é capaz de derrubar uma oliveira madura, porque as raízes delas são muito profundas. Eu lembro quando eu fui para Israel com o Michel, a gente viu algumas oliveiras lá que tinham centenas de anos e elas continuavam firmes, fortes. O mesmo pode acontecer com os teus filhos. Se você formar um caráter sólido, se você formar uma casa onde eles vão estar cheios disso que é precioso e agradável, nenhuma tempestade vai fazer com que os teus filhos caiam, porque foi ao redor da mesa que eles criaram essas raízes profundas. Foi ao redor da mesa que eles experimentaram o pão da presença, que é Jesus. Essas conversas que você vai ter edificantes, esse pastoreio do coração, esse carinho, tudo isso vai fazer com que eles suportem. Quando eles se tornarem adultos, por mais que tenham experiências difíceis, essas experiências não vão derrubá-los, porque eles têm raízes profundas e um caráter pronto para perseverar. Não menospreze a palavra de Deus, não menospreze esses momentos do dia a dia. Tudo isso vai fortalecer o caráter dos teus filhos, daqueles que você ama, para que quando chegue a tempestade, quando cheguem os tempos difíceis, vocês permaneçam de pé. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa colocar em prática e me avise se deu certo. Deixa o teu comentário na aula para que eu saiba se você usou alguma dessas dicas e se fez diferença dentro da tua casa, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Até a próxima aula.